Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo da nossa disciplina de matemática discreta. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender mais coisas sobre lógica. Num breve resumo, nós vamos aprender a classificação das proposições, sendo elas ou uma tautologia, uma contradição, uma contingência. Vamos aprender relações entre proposições, que seria a implicação lógica ou equivalência lógica. Vamos estudar a importância dos parênteses nas proposições compostas, as leis de De Morgan e equivalências clássicas. Então vamos agora à classificação das proposições, começando com a definição de tautologia. É toda proposição sempre verdadeira, independente dos valores lógicos das proposições que compõem a proposição. Bom, então isso significa que quando você tem uma proposição e você vai classificá-la em verdadeiro ou falso, a última coluna, toda ela é composta apenas por vez, por verdadeiro. Então, se a última coluna da proposição foi sempre V, nós vamos ter uma tautologia. Nós vamos ilustrar uma tautologia através da tabela verdade dessa proposição. P e Q, aliás, se P e Q, então P ou Q. Bom, como você já conhece a tabela verdade da conjunção, a tabela verdade da disjunção, a tabela verdade do se então fica fácil fazer a tabela verdade dessa proposição composta. Tá aí a tabela verdade. Você já sabe que eu vou pegar as duas proposições e vou classificá-las ao mesmo tempo em verdadeira e falso. Então posso ter as duas verdadeiras, a primeira verdadeira e a segunda falsa e vice-versa, a primeira falsa e a segunda verdadeira, e as duas falsas. Bom, a partir dessas duas primeiras colunas eu tenho a tabela verdade da conjunção, a tabela verdade da disjunção, e com essas duas aqui do meio, da conjunção e da disjunção, eu posso fazer a tabela do se então. É fácil de verificar, como você já estudou as tabelas verdades de cada um dos conectivos, que nesse caso aí, a tabela verdade do se então, envolvendo a conjunção e a disjunção, é toda verdadeira. Então, nesse caso, essa proposição composta, se P e Q, então P ou Q, é uma tautologia, uma vez que a última coluna é composta apenas por proposições verdadeiras. Ok? Bom, agora nós vamos ver a tabela verdade da condicional é composta apenas por vez, como a gente já disse, então é, portanto, uma tautologia. Estou apenas concluindo a tabela verdade, ok? Quando a condicional é composta apenas por valores vez, nós temos uma tautologia. Isso serve para quaisquer outras proposições, não somente a condicional. Tudo bem? Agora nós vamos dar um outro exemplo de tautologia através da língua portuguesa. O exemplo é chove ou não chove, que pode ser representado por que ou não P. Tá aí. A tabela verdade do P, eu tenho apenas uma proposição envolvida, então é verdadeiro ou falso. A negação de cada uma dessas proposições, então falso, verdadeiro. E a tabela verdade da disjunção para cada uma dessas. Nós já sabemos que a tabela verdade para a disjunção, ela é verdadeira se pelo menos uma delas for verdadeira. Que é o que acontece nesse caso, né? Eu tenho as duas aqui, o P e o não P. Na primeira linha, uma delas é verdadeira, então a disjunção será verdadeira. Na segunda linha ocorre a mesma coisa. Então, isso trata-se de uma tautologia. Então, chove ou não chove. Trata-se de uma proposição verdadeira, porque é uma coisa ou outra coisa. Ok? Então, vamos à definição de contradição de uma proposição. É toda proposição sempre falsa, independente dos valores lógicos das proposições que a compõem. Isso quer dizer que, quando a gente construir a tabela verdade de uma proposição, a última coluna dessa tabela verdade será composta apenas por valores f's, ok? Ou seja, a proposição ela tem que ser totalmente falsa. Nós vamos ilustrar a contradição através dessa proposição. Não P e Q e P. Uma proposição composta envolvendo negação e conjunção. Como nós já estudamos a tabela verdade de conjunção, de negação, fica simples trabalhar com essa proposição. Então eu tenho aqui
As colunas que envolvem a tabela verdade das duas proposições envolvidas, a P e a Q. As duas podem ser verdadeiras, uma delas pode ser verdadeira e a outra falsa, e as duas falsas. A negação da primeira proposição, que envolve aqui na proposição composta, a negação dessa conjunção, né? A negação da primeira e a segunda proposição, no caso, então não P e Q, está aqui a tabela verdade, e é claro, a conjunção dessa primeira conjunção com a proposição P. É claro que você vai verificar a tabela verdade da negação da conjunção e vai se convencer de que o resultado dessa tabela verdade aqui, a última coluna dela, é falsa. Então essa proposição composta trata-se de uma contradição. Lembrando que a conjunção ela é falsa, claro, se uma delas for falsa. Tudo bem? Ou ela é verdadeira se ambas forem verdadeiras. Tem que ser as duas ao mesmo tempo. Se as duas são verdadeiras, a conjunção será verdadeira. Se as duas são falsas, a conjunção também será falsa. Tudo bem? Bom, agora, vamos explicar mais uma vez. Uma contradição é quando a tabela verdade da proposição envolvida, é formada apenas por valores falsos. Ou seja, a última coluna sempre vão ser valores Fs. Um outro exemplo que nós vamos ilustrar aqui na nossa linguagem é o chove e não chove, representado pela simbologia P e não P. A tabela verdade é simples, está aqui os valores lógicos da proposição P, os valores lógicos da negação e a conjunção da proposição com a negação dela, também formada por valores Fs. Então essa também trata-se de uma contradição. E por último, nós vamos ver a contingência, que também pode ser indeterminada. Nós vamos ver alguma bibliografia em alguns livros que alguns autores, ao invés de falarem contingência, falam indeterminada. Mas é a mesma coisa. Uma contingência trata-se de uma proposição que não é nem uma tautologia e nem uma contradição. Isto é, na última coluna da tabela verdade, não vão ter somente valores Vs ou somente valores Fs. Nós vamos ter os dois valores, tanto V quanto F. Não importa quantos Vs ou quantos Fs, vai estar misturado ali. Vão aparecer os dois valores. E quando isso acontecer, trata-se de uma contingência ou de uma proposição indeterminada. Nós vamos ilustrar a contingência através da tabela verdade P e não Q. A tabela verdade é essa, os valores lógicos das proposições P e Q, que você já conhece, a negação da proposição Q e a conjunção da proposição P com a proposição não Q. Você viu que na última coluna aparecem valores verdadeiro e valores falsos. Bom, não apareceu tudo V para ser uma tautologia, não apareceu tudo F para ser uma contradição, apareceu valores misturados, V e F, então isso trata-se de uma proposição contingência ou uma proposição indeterminada. Tudo bem? Bom, mais uma vez explicando, a contingência é quando a tabela verdade da proposição é formada apenas por valores verdadeiros e valores falsos. Aliás, apenas não, formadas por valores verdadeiros e valores falsos. Tudo bem? Contingência ou indeterminada. Um outro exemplo na nossa linguagem de contingência é a proposição João vai à praia e Carlos vai ao cinema. Ela pode ser representada pela mesma simbologia que nós tratamos no primeiro exemplo na tabela verdade. P e não Q. João vai à praia, Carlos vai ao cinema. A negação de Carlos vai ao cinema é Carlos não vai ao cinema. Ok? Então isso trata-se de uma contingência. Certo? Bom, agora nós vamos tratar de um outro assunto, que seriam a implicância lógica, aliás, a implicação lógica ou a equivalência lógica. Há uma pequena confusão aqui de símbolos, porque a implicação lógica se parece muito com o símbolo do se então. E o mesmo para a equivalência lógica, que parece se e somente se. Mas nós vamos explicar as duas diferenças, tudo bem? Acompanhe nos slides aí para não se perder. Nós vamos começar pela implicação lógica, que é denotada por esse símbolo aqui. É uma setinha com 2 tracinhos. Ele é diferente do se então, que é uma setinha com apenas 1 tracinho. Os dois têm significados diferentes. A implicação lógica, ela indica relação entre proposições simples e compostas, ok?
Nós vamos determinar qual é a relação entre essas proposições. Bom, a relação de implicância lógica, vamos tratar de proposições simples e proposições compostas ao mesmo tempo e a relação entre cada uma delas. E na leitura, o significado de implicância lógica é implica, tudo bem? Então toda vez que você vê uma proposição com o símbolo de implicação lógica com outra proposição, nós vamos ler P implica que, tudo bem? Uma proposição implica na outra. Importante a gente lembrar que uma proposição só implicará em outra, agora envolve a condicional, se a condicional entre essas proposições for de fato uma tautologia. Ok? Então, para nós dizermos isso implica naquilo, eu tenho que verificar a condição dessas duas proposições. Aliás, a condicional dessas duas proposições. Monta a tabela verdade da condicional e se for uma tautologia, ou seja, a última coluna da tabela verdade, for composta apenas por valores v's, então essa condicional é, na verdade, uma implicação lógica. Tudo bem? É claro que nós vamos exemplificar através dessa proposição aqui. Eu tenho P e Q implica P ou Q. Mas para eu verificar se essa primeira proposição implica realmente nessa, eu vou verificar a condicional entre essas duas. Tudo bem? Só depois que eu verificar se a condicional é uma tautologia, que eu vou realmente concluir que é uma implicação lógica. Certo? Então, quando eu dar uma implicação lógica para você, você só vai verificar se é uma implicação se a condicional dessas proposições envolvidas for uma tautologia. Tudo bem? Se caso não for, se for uma contradição ou uma contingência, então não se trata de uma implicação lógica. Então vamos verificar a tabela verdade da condicional dessa proposição para concluir se é ou não uma implicação lógica. Está aí a tabela verdade. Bom, as duas colunas primeiras, que você já sabe, dando valores verdadeiro ou falso para as duas proposições envolvidas, a conjunção das duas proposições, a disjunção das duas proposições e a condicional da proposição P e Q com a proposição P ou Q. Como você já estudou as tabelas verdades dos conectivos, conjunção, disjunção e condicional, fica fácil verificar que a última coluna trata-se da condicional entre essas proposições compostas, trata-se de uma tautologia. Então, se a condicional dessas proposições é uma tautologia, então é uma implicação lógica. Tudo bem? Então, o P e Q implica no P ou Q. Tudo bem? Isso nós vamos ver mais para frente, que pode ser uma substituição quando se trata de verificar com leis de De Morgan ou de demais propriedades uma proposição composta. Às vezes vai ficar difícil você trabalhar com P ou Q, mas você sabe que como P ou Q implica no P ou Q, dá para fazer uma substituição e trabalhar de forma bem mais simples. Tudo bem? É claro que quando nós estamos verificando uma implicação lógica através da tabela verdade da condicional e verificarmos que não é uma tautologia, então não se trata de uma implicação lógica, então a gente usa esse símbolo. Não implica. Tudo bem? O P não implica em Q. Seria a equivalência lógica cortada por um tracinho. Tá certo? Bom, agora nós vamos ver outra equivalência lógica. Um outro símbolo usado na lógica, que seria a equivalência lógica, que se parece com se somente se. Equivalência lógica, denotada por esse símbolo, são duas setas para cada lado, agora com dois tracinhos. Lembrando que o se somente se é uma seta para cada lado com apenas um tracinho. E ela também indica uma relação entre as proposições simples e composta. Ok? É claro que o nome da leitura feita entre as proposições usando a equivalência lógica é P equivale a Q ou P é equivalente a Q. Tudo bem? E nós vamos exemplificar a equivalência lógica através da tabela verdade envolvendo proposições compostas. Você viu que na implicação lógica,
Você fala que uma proposição implica na outra quando a tabela verdade da condicional for uma tautologia. No caso da equivalência lógica, nós vamos dizer que uma proposição equivale ou é equivalente à outra se a tabela verdade do conectivo se e somente se também for uma tautologia. Do contrário, não se trata de uma equivalência lógica. Certo? Então, vamos exemplificar a equivalência lógica através dessa proposição. Se P, então Q, implica em não P ou Q. Então, essas duas proposições serão equivalentes se a bicondicional entre essas duas proposições, ou seja, o se e somente se, for uma tautologia. Tudo bem? Então, eu não concluo de fato que isso aqui é uma equivalência. Eu só concluo a equivalência dessas proposições se o se e somente se, ou seja, a bicondicional entre essas mesmas proposições, for uma tautologia. Então vamos à tabela verdade. Você já estudou a tabela verdade da condicional, da negação, da disjunção? Então agora vai ficar simples trabalhar com a tabela verdade envolvendo todas essas proposições. Então está aqui a tabela verdade das proposições P e Q, a tabela verdade envolvendo a condicional dessas proposições, a negação da proposição P, você viu aqui, ó, V, V, F, F, a negação é F, F, V, V, a negação da disjunção, tudo bem? Então, eu deixei para você verificar aí a disjunção das duas, que é bem simples. Então, faça a disjunção. E a bicondicional, se somente se, do se então e da disjunção, que é fácil de verificar que é verdadeira. Tudo bem? Então, a bicondicional, o se e somente se, trata-se de fato de uma tautologia. Então, nós podemos dizer que a proposição o se P, então Q, realmente equivale ao não P ou Q. Isso nós vamos ver mais para frente, que trata-se de uma substituição também. Às vezes, nesse caso aqui, trabalhar com o se então fica difícil, então nós vamos substituir por não P ou Q, a disjunção da negação da primeira proposição com a segunda. Aqui no caso, como é equivalente, é tanto ida quanto volta, talvez esteja difícil trabalhar com essa disjunção, então eu posso substituir pelo se então. Tudo bem? Então, sempre que você ver uma equivalência lógica ou uma implicação lógica, faça a tabela verdade do se somente se e do se então, respectivamente. Só é implicação lógica se a tabela verdade da condicional for uma tautologia. Só é uma equivalência lógica se a tabela verdade da bicondicional for uma tautologia. No caso da bicondicional, se isso aqui fosse uma contingência ou uma contradição, nós usaríamos o símbolo não é equivalente ou não equivale. Ou seja, é a equivalência lógica cortada por um traço, simbolizando a negação. Ok? Bom, agora, como uma espécie de observação, nós vamos estudar a importância do uso do parênteses em proposições compostas. Bom, é importante usar o parênteses nas proposições compostas porque quando você tem uma proposição envolvendo várias composições ali, fica difícil qual conectivo você vai verificar se é verdadeiro ou falso primeiro. Tudo bem? Bom, então eu vou dar aqui, olha. Tem uma proposição como essa, P e Q ou não P. O que eu verifico primeiro se é verdadeiro ou falso? É essa conjunção? É essa disjunção? Então é a importância do parênteses que vem verificar, que vem realmente dar importância para a prioridade do conectivo no qual você vai avaliar em verdadeiro ou falso. Ok? Então está explicando aqui. Essa proposição não fica claro a propriedade de cada operação a ser avaliado em verdadeiro ou falso. Tudo bem? Agora, já a proposição que usa esse parênteses, fica claro que o que está dentro do parênteses tem prioridade, que no caso aqui é a conjunção. Tudo bem? E mais ainda, se eu mudar o parênteses de lugar, ao invés da conjunção for a disjunção,
eu vejo que a prioridade aqui, no caso, é a disjunção primeiro para ser avaliada em verdadeiro ou falso, para depois eu fazer a conjunção. E o mais interessante disso, quando você usa o parênteses, pode haver tabelas verdades distintas, que é o que acontece nesse caso, e eu vou deixar para você verificar. Tabela verdade dessa disjunção, onde a conjunção tem prioridade, é totalmente distinta da tabela verdade, que tem a disjunção como prioridade para depois fazer a conjunção. Tá ok? Bom, aliás, nem deixei para você fazer, já estou deixando aqui. Eu tenho aqui a tabela verdade, onde a conjunção é a prioridade, VFVV. E eu tenho a tabela verdade da proposição, onde a disjunção é a prioridade, VFFF. Ok? São duas contingências, mas você pode ver que as duas tabelas verdades não são iguais. Ou seja, o uso de parênteses é importante na avaliação da tabela verdade das proposições envolvidas. Ok? Bom, é claro, se aqui tudo fosse verdadeiro, seria uma equivalência ou uma implicância lógica. Tá bom? Só puxando um gancho do conteúdo anterior. Mas no caso aqui, as tabelas verdades são totalmente distintas, então, de fato, o uso de parênteses é primordial na avaliação das proposições. Correto? Bom, é claro que, como eu disse aqui, como não se trata de tabelas verdades iguais, então não há equivalência lógica entre essas duas proposições. Tudo bem? Então, essa proposição, não implica nessa, porque as tabelas verdades entre essas duas proposições aí, usando os parênteses, não são iguais. Tudo bem? Agora, pessoal, na negação, o uso de parênteses ele pode ser um pouco dispensado, uma vez que a negação é o mais fraco dos conectivos. Nós vamos explicar já já. Mas antes, vamos entender por que nós podemos dispensar o uso de parênteses usando a negação. Bom, a negação da negação de uma proposição é a própria proposição. Então, se eu escrevesse essa proposição aqui sem parênteses, seria a mesma coisa que a própria proposição. Ou seja, trata-se de uma equivalência lógica. Faça a tabela verdade da negação da proposição e a tabela verdade da proposição, que você verificará que são iguais. Então, trata-se de uma equivalência lógica. Um outro exemplo é a conjunção de uma proposição com a sua negação. Se for sem parênteses, a tabela verdade das duas seriam iguais. Trata-se de uma equivalência lógica. Ou seja, esses aqui são casos onde você pode dispensar o uso de parênteses, tudo bem? Na escrita das proposições. Agora, em ordem de prioridade aí, na importância dos sinais, dos conectivos, nós vemos primeiro aí a conjunção e a disjunção, certo? Seguindo a ordem. Depois, a condicional. E o mais forte dos conectivos, que é a bicondicional. Tudo bem? Então, como eu disse, o mais fraco de todos é a negação. Seguindo a ordem do mais fraco para o mais forte, quem vem depois da negação? Ao mesmo tempo, a conjunção ou a disjunção. Na seguida, mais forte ainda, a condicional. E o mais forte de todos, a bicondicional. Ok? Então, essas seguem as prioridades. É claro que se tiver o uso de parênteses, nós temos que respeitar a prioridade com o uso de parênteses. É como nós tivéssemos uma operação com números. Onde tem parênteses, você resolve o parênteses primeiro. Onde tiver colchete, você resolve depois. Onde tiver chaves, você resolve depois. O mesmo aqui na lógica. Onde tiver parênteses, eu respeito a prioridade do parênteses. Ok? É claro, seguindo a ordem também dos conectivos, do mais fraco para o mais forte. Negação, conjunção e disjunção, se então e bicondicional. Ok? Bom, tá aí então para a gente verificar uma tabela verdade de uma implicação lógica de P e se P e Q, então R. Será que implica no uso de parênteses? Se P e Q como prioridade, então R. Bom, é claro
que isso aí é uma implicação lógica se a bicondicional dessas duas proposições tiverem tabelas verdades iguais. Tudo bem? Bom, agora, uma outra implicação lógica, aliás, uma outra equivalência lógica, é essa proposição com essa outra envolvendo parênteses. Será que a condicional dessas duas proposições vai ser equivalente à condicional dessas duas proposições em parênteses? Então veja aí, tudo bem? Vou deixar para você verificar. É claro que do lado esquerdo nós temos aqui, na primeira proposição, conjunção e condicional. Quem que a gente resolve primeiro? Mais forte, a condicional e depois a conjunção. Nesse caso aqui, nós temos parênteses. Então, primeiro a gente resolve a conjunção para depois resolver a condicional. Na segunda equivalência lógica, nós vamos resolver a condicional primeiro, que é mais forte, que a disjunção e a conjunção que eu vou resolver depois. No outro caso, eu vou resolver o que está dentro do parênteses primeiro, que é a disjunção e a conjunção, para depois resolver a condicional. Você verificará que são tabelas verdades iguais e trata-se, então, de uma equivalência lógica. Verifique aí na sua casa, ok? Agora, a última implicação lógica seria essa. A bicondicional dessas duas proposições, que envolve condicional e disjunção, será que vai ser equivalente à bicondicional que envolve a condicional e a disjunção entre parênteses? Da mesma forma. Aqui você segue a ordem de prioridade. Bicondicional primeiro, condicional depois, conjunção, disjunção depois. Certo? Aqui, nesse caso, eu faço a condicional e a disjunção primeiro, para depois resolver a bicondicional. Vai se tratar de uma equivalência lógica. Verifique. Bom, agora nós vamos estudar um outro assunto, que são as leis de De Morgan. As leis de De Morgan são uma espécie de prioridades, leis que podem ser usadas na substituição de resolução de proposições que envolvem negação. Tá bom? Vamos ver de quais leis se tratam as leis de De Morgan. Vejamos a negação da conjunção. Olha, eu tenho duas proposições P e Q, tenho a conjunção das duas. A negação dessa conjunção tem essa tabela verdade. Agora, nós vamos verificar o seguinte. Será que a negação da conjunção de duas proposições é a disjunção da negação dessas duas proposições? É fácil verificar. Faça a negação de cada uma das proposições e faça a disjunção dessas duas proposições. E nós vamos verificar que a tabela verdade delas são iguais. Então, trata-se de uma equivalência lógica. Então, quer dizer o seguinte, a negação da conjunção é a disjunção das negações. Tudo bem? Quando você nega a conjunção entre duas proposições, ela se torna a disjunção da negação dessas duas proposições. Ok? Bom, como você viu que as tabelas verdades são equivalentes, então, quando você estiver numa proposição, resolvendo ela, o não P e Q, entre parênteses, pode ser substituído pelo não P ou Q. Isso é uma propriedade, uma lei de De Morgan. A negação da conjunção é, na verdade, a disjunção das negações. Ok? Bom, concluímos que é uma implicação lógica, é uma lei de De Morgan. Vamos ver a negação da disjunção, que é similar ao da conjunção. A negação da conjunção é a disjunção das negações. Aqui vai ser o contrário. Vamos ver. Olha lá. Eu tenho a tabela verdade das duas proposições e da disjunção e da negação da disjunção. Agora nós vamos verificar que a negação da disjunção é a conjunção das negações, praticamente o contrário do que nós fizemos anteriormente. Está aqui a negação das duas proposições e a conjunção das negações das proposições envolvidas. Então é fácil verificar que essa aqui em vermelho e essa aqui em verde são tabelas verdades iguais. Trata-se de uma equivalência, então trata-se de uma lei de De Morgan. A negação da disjunção
é, na verdade, a conjunção das negações. Você pode substituir isso a qualquer momento quando aparecer em uma proposição. Você escreve que pode ser usada a lei de De Morgan. Quando tiver isso, você pode substituir por isso, ou quando tiver esse de cá, você pode substituir por esse primeiro. Tudo bem? Vamos ver agora a negação da condicional. De maneira análoga ao que nós fizemos da conjunção, na negação da conjunção, e a negação da disjunção. Está aqui a tabela verdade da condicional, a negação da condicional. Bom, agora nós vamos verificar que a negação da condicional é, na verdade, a conjunção da primeira com a negação da segunda proposição. Tudo bem? Eu fiz aqui a negação da segunda proposição, fiz a tabela verdade da conjunção da primeira com a negação da segunda, e eu verifico que essas duas tabelas verdades são iguais. Então, trata-se de uma equivalência lógica e também uma lei de De Morgan. A negação da condicional é o mesmo que a conjunção da primeira com a negação da segunda proposição envolvida. Então, quando você tiver uma proposição composta, se você tiver essa negação, pode substituir por isso, ou se você tiver nessa conjunção, você pode substituir pela negação da condicional dessas proposições. Tudo bem? Vamos ver agora a negação da bicondicional, que também terá uma lei de De Morgan. Bom, nós vamos primeiro, para mostrar a negação da bicondicional, nós vamos lembrar que a conjunção é, na verdade, duas condicionais envolvidas. Tudo bem? Então, a bicondicional é, na verdade, uma conjunção de duas condicionais envolvidas. Eu tenho aqui, ó, P se somente se que, como eu já disse em videoaulas anteriores, né? P é condição suficiente e necessária para que e vice-versa. Então, a bicondicional, na verdade, é P então que e que então P. Certo? As duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Tanto a ida de P para que, quanto a volta de que para P. Certo? Então, olha que interessante. Quando você nega a bicondicional, você está negando, de fato, essa conjunção. Certo? Agora, você já viu anteriormente que a negação da conjunção é a disjunção das negações. Olha que eu nem vou precisar mostrar a tabela verdade. Eu estou usando as leis de De Morgan aprendidas anteriormente. Você viu aqui que a bicondicional, na verdade, é uma conjunção tanto da ida quanto da volta, né? P então que e, ao mesmo tempo, que então P. Agora eu vou negar a bicondicional, que é o que eu quero saber para a lei de De Morgan. Negar a bicondicional é o mesmo que negar a conjunção das duas condicionais. Mas a negação da conjunção, nós já estudamos, foi a primeira lei de De Morgan. É a disjunção das negações das proposições envolvidas. Então, isso vai nos dar que a negação da bicondicional, como você já sabe, a negação da condicional é a primeira proposição conjunta com a negação da segunda. A negação dessa condicional seria a primeira proposição, que é o que, conjunto com não P. Só que eu escrevi de forma invertida aqui, tá bom? Escrevi não P e que para ficar mais visual. Então a negação da bicondicional vai ser P e não que, ou não P e que. Tudo bem? Então, quando você estiver usando a negação da bicondicional, você pode substituir por essa disjunção, ou vice-versa. Se você estiver usando essa disjunção, você pode substituir pela negação da bicondicional. Ok? Bom, seguindo em frente, vamos agora então ver alguns exemplos para ilustrar tudo que nós estamos estudando aqui das leis de De Morgan. Olha, primeiro exemplo, proposição é: Cláudia é bonita e Alberto estuda. A negação dessa conjunção é Cláudia não é bonita ou Alberto não estuda. Você lembra que a negação da conjunção é a disjunção das negações. Ok? Vamos ver agora a disjunção. Proposição: Raul é flamenguista ou Marcos é vascaíno.
a negação dessa proposição. Lembra que a negação da disjunção é a conjunção das negações. Raul não é flamenguista e Marcos não é vascaíno. A da condicional, proposição. Se faz sol, então vou à praia. A negação, se faz sol, aliás, faz sol e não vou à praia. Lembra que do se então, quando você nega ele, é a primeira proposição conjunto com a negação da segunda. Primeira proposição, faz sol. Segunda proposição, vou à praia. Se então, se faz sol, então vou à praia. Negação dessa se então, faz sol e não vou à praia. Bicondicional. Um número é racional se e somente se for escrito na forma fracionária ou na forma de fração. Lembrando que a negação da bicondicional é a disjunção, que você lembra muito bem, né, de conjunções envolvendo a primeira proposição e a negação da segunda. Um número é racional e não se escreve na forma de fração, tá vendo? A conjunção envolvendo a primeira proposição e a negação da segunda, ou um número não é racional e se escreve na forma de fração. A negação da primeira conjunta com a segunda proposição. Ok? São coisas que vocês podem estudar. Isso aparece muito em questões de concurso de banco, tá certo? Bem na linguagem, o uso dos conectivos. Estude bastante as leis de De Morgan. Agora, o segundo exemplo que nós vamos mostrar são com símbolos matemáticos. A negação da igualdade. Qual é a negação de x igual a 6? Bom, x diferente de 6, claro. Qual é a negação da desigualdade? X maior que 2. Quando é que eu nego que x é maior que 2? Quando o x for menor ou igual a 2. Quando é que eu nego quando o x está entre 3 e 9. É claro que o 3 e o 9 não entram nessa proposição aqui, né? Tá vendo que é estritamente menor, certo? X está entre 3 e 9, porém o 3 e o 9 não pertencem a esse conjunto. Quando é que eu nego essa desigualdade, o x estando entre 3 e 9? Bom, é quando o x for menor ou igual a 3, ou quando o x for maior ou igual a 9. Tudo bem? Preste atenção aqui nos conectivos, tá? Olha, aqui eu quero que o x esteja entre 3 e 9. A negação dessa conjunção é, claro, uma disjunção das negações. Agora, quando é que eu nego a disjunção de x menor que 7 e x maior que 2? No caso, vai ser uma conjunção. Eu quero então que o x esteja entre 7 e 10, perdão, falei 2, mas é 10. O x esteja entre 7 e 10, incluindo 7 e 10. Bom, agora para complementar nosso estudo aqui de leis de De Morgan, eu vou apresentar uma lista de equivalências clássicas. Algumas nós já comentamos. Segue a lista aí. Bom, dupla negação. A negação da proposição é equivalente à própria proposição. Isso já foi dito lá no uso de parênteses. A bicondicional é, na verdade, a conjunção de duas condicionais, tanto da ida quanto da volta. Comutativas, o que a gente pode trocar de lugar? Na conjunção P e Q, eu posso trocar por Q e P. É a mesma tabela verdade, equivalência lógica. Isso acontece na disjunção. P ou Q é o mesmo que Q ou P. E além disso, a bicondicional também pode ser permutada, pode ser comutada. P se somente se Q é o mesmo que Q se somente se P. Na contrapositiva, olha, se P então Q é o mesmo que não Q então não P. Vou deixar para você verificar essa equivalência lógica usando tabela verdade, tá bom? Verifique que a condicional é equivalente à condicional das negações, permutando as proposições. Tudo bem? Olha aqui. Se P, então Q é a condicional. É equivalente a uma condicional da negação dessas duas proposições de forma invertida. Verifique. Além disso, tem essa. Negação da condicional. Ok? Quando você nega a negação da condicional, é o mesmo que isso aí. Não P ou Q. Tá bom?
Negação da negação da condicional. Não P ou que. Verifique isso através de tabela verdade. Associativa, olha, P conjunto com Q, conjunto com R. Você pode fazer a primeira conjunção para depois fazer a segunda, ou você pode fazer a segunda conjunção para depois fazer com a primeira. No caso da disjunção, você pode fazer a primeira disjunção para depois resolver com a segunda, ou a segunda disjunção para depois resolver com a primeira. E deixando como observação, olha, quando você tem P conjunto com Q ou R como prioridade, isso é equivalente a P ou Q conjunto com R, tá certo? É só você trocar os conectivos de lugar, tudo bem? Que é uma equivalência lógica. No caso da distributiva, quando você tem P ou Q e R, você distribui o P ou para Q, P ou para R. Fica assim, ó. Então, quando você distribui em relação a essa conjunção, é P ou Q, P ou R. Está aqui. Tudo bem? Além disso, distributiva da disjunção. P e Q ou P e R. Tudo bem? E para terminar as equivalências clássicas, olha aí. P e P ou Q é equivalente a P. Verifique por tabela verdade, tá? Ou seja, toda essa proposição se resume a P. Toda essa proposição aqui, P ou P e Q, se resume a P também. Além disso, se P, então Q e R, vai se resumir apenas na condicional P, então Q. Tudo bem? Então essas foram as equivalências clássicas. É importante você anotar elas no caderno. Faça a tabela verdade, se preciso, para se convencer dos resultados. É bem simples. Não fiz a tabela verdade delas porque agora você já sabe fazer. Veja e reveja a videoaula quantas vezes necessário. Me acione lá no fórum de discussões para qualquer dúvida. Estarei à disposição a semana toda. No mais, bons estudos, boa atividade e até a próxima videoaula.